Você já ouviu falar na Lei Maria da Penha? Bem, esse é um assunto um tanto quanto comentado aqui no nosso país e nós estamos hoje aqui para falar sobre esse tema. Meu nome é Wellington Menezes, nós estamos no canal Monstros do Direito para abordar esse assunto hoje. Andréia, apresente-se. Olá você, que alegria, mais uma gravação. Mais E um aqui hoje para falar um tema tão importante, a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. Sim, muito importante que antes de entrar nesse assunto, na lei propriamente dita, que a gente possa trazer aqui o contexto histórico até a criação dessa lei e como que é a eficácia dela hoje em dia, né? Como que ela é aplicada. Então vamos lá, Andréia. Quem foi Maria da Penha Maia Fernandes, Andréia? Então, para falarmos, né, aí da contextualização histórica desta referida lei, precisamos retornar ao ano 1983, data dos fatos, Sim. há exato 39 anos. Bastante tempo já, né? Maria da Penha Maia Fernandes, uma cidadã brasileira, cearense, farmacêutica. Sim. Casada aí com Marco Antônio, colombiano, economista, professor universitário, pai das 3 filhas de Maria da Penha. O ano é 1983, data dos fatos, onde Maria da Penha é vítima das agressões do seu esposo, agressões domésticas. Primeiramente, Marco Antônio desfere um tiro nas costas de Maria da Penha, e a qual ela fica paraplégica. Hospitalizada há muito tempo. Ele simula aí que foi um assalto, né, em sua residência, o que posteriormente ficou comprovado pela perícia que era uma inverdade de Marco Antônio. Da Penha fica hospitalizada e passa por diversas cirurgias. Posteriormente, aí 4 meses, ela retorna para sua casa, onde Marco Antônio continua com as agressões domiciliar contra a sua atual esposa, Maria da Penha. Na época, né? A mantém em cárcere privados durante 15 dias. Enquanto ela tomava banho, ele tenta eletrocutá-la. E foram inúmeras as agressões de Marco Antônio. Estamos agora no ano de 1991, há exato 8 anos posterior aos crimes. Agora, Maria da Penha, aí já muito fragilizada e numa constante luta, né, pela justiça, pela reparação aí, né, do dano causado a ela buscando a justiça brasileira. Marco Antônio foi condenado a 15 anos. E desses 15 anos, mesmo sendo sentenciado, ele permaneceu em liberdade. E a luta de Maria da Penha continuou, foi bem extensa. No ano de 1994, ela resolve narrar a história, né, a ideia, ela juntamente com toda a morosidade processual, quanto, né, a solução do caso das agressões dela. E aí ela escreve um livro intitulado de Sobrevivi, Posso Contar. Estamos agora indo para o ano 1996. Novamente. Ano que eu nasci. Novamente, Marco Antônio é sentenciado pela 2ª vez. E aqui ele é condenado, né, à pena de prisão por 10 anos e 6 meses. Marco Antônio permanece mais uma vez sem cumprir a sentença. Até que no ano de 1998, que foi um ano decisivo para a história, né, da criação da Lei Maria da Penha. Em 1998, a Corte Internacional dos Direitos Humanos toma conhecimento do fato. Interamericana, né? E aí exige que o Brasil tome providências para solucionar, né, o caso Maria da Penha,
aí reformulando, né, as suas leis, bem Sim. como também as suas políticas. No ano de 2002, o Brasil toma essas providências e no ano de 2006, exatamente 7 de agosto, é sancionada a Lei Maria da Penha, Lei 11.340. Essa é a história, né, uma breve contextualização do que, na verdade, o caso Maria da Penha não foi um fato isolado, Não, né, mas era o retrato nacional da violência doméstica familiar contra a mulher. Sim, demais. E apesar de o Brasil, né, ter sido aí condenado frente às cortes internacionais para a criação de mecanismos e leis que defendessem a mulher, uma legislação especial, apesar de ter sido forçado a criar uma lei, foi criada uma das leis mais importantes do mundo, né? A Lei Desculpa, você ia falar? Não, é isso mesmo. A Lei Maria da Penha está entre as 3 leis de maior repercussão no mundo. As leis mais avançadas, né? Então, quem nunca ouviu falar na Lei Maria da Penha, né? E quem não teme pela a Lei Maria da Penha, né? De ser punida aí, né? Enquadrado nos crimes, a qual engloba a Lei Maria da Penha. E principalmente é uma lei muito importante no nosso país, né? No Brasil, porque o Brasil, no ranking aí dos países que mais tem violência contra a mulher, principalmente no âmbito domiciliar, ele é o 5º país aí nesse ranking. Então, é uma lei muito importante para o nosso país. Wellington, também de extrema importância lembrar que o caso já estava se prescrevendo. Sim, já estava quase 20 anos, estava 19 anos e 6 meses, com 20 anos, o caso, né, das agressões aí contra Maria da Penha teria sido prescrito, ou seja, seria a total impunidade de Marco Antônio. Segundo ela, nas entrevistas, ela fala muito sobre a morosidade, né, dos processos aqui no Brasil e também fala dos inúmeros recursos que tem, né? Então, tinha uma decisão, ele interpunha um recurso. Então, isso aconteceu por várias vezes. Dando continuidade, né, aqui nós vamos ver agora quem que pode ser o sujeito ativo, ou seja, o agressor, né, na Lei Maria da Penha, e quem que pode ser o sujeito passivo. Na Lei Maria da Penha, para ser o sujeito passivo, tem que ser única e exclusivamente a mulher. Pelo menos esse é o entendimento que nós temos hoje, né? Então, para que seja suscitada a Lei Maria da Penha, a vítima tem que necessariamente ser uma mulher, independentemente do seu credo, raça, cor, religião, condição econômica, independentemente desses fatores. Já para ser o sujeito ativo, pode ser tanto o homem quanto a mulher. Claro que nós sabemos que na maioria esmagadora das vezes, né, igual eu já tinha até falado, me atrevo até a dizer que mais de 90% das vezes seja o homem aí o agressor, mas também nada impede que seja uma outra mulher, por exemplo, uma avó, uma tia, a companheira, por exemplo, numa relação homoafetiva entre 2 mulheres, nada impede aí que ela suscite a Lei Maria da Penha se ela for agredida pela sua companheira. E, como eu falei agora há pouco, para ser o sujeito passivo tem que ser única e exclusivamente a mulher, nós temos uma questão da mulher transgênero, mulher transexual, que aí, né, foi suscitada essa questão de será que pode ser o sujeito passivo, será que não pode? Porque a Lei Maria da Penha foi criada para proteger as mulheres. A mulher trans é o homem, ou no caso a pessoa que nasceu com o órgão sexual masculino, biologicamente falando, mas que se auto-identifica, né, como mulher, com o sexo feminino. Então é uma questão que está ainda no STJ, não temos uma decisão, mas creio que logo, logo nós tenhamos uma decisão. Então agora, dando continuidade aqui, nós vamos falar das formas de violência que são feitas, né, praticadas aí contra a mulher dentro desse âmbito que a gente já mencionou aqui, ou que a gente vai mencionar. Então, Wellington, são 5, né, as formas de violência doméstica e familiar praticadas contra a mulher. Estão previstas no artigo 7º da Lei Maria da Penha, sendo elas violência física, violência psicológica, violência moral, sexual, patrimonial. E então esses tipos de violência, né, aí
descritas no artigo 7º, né, do inciso 1 ao inciso 5º, vem descrevendo os tipos de condutas a qual praticados, né, leva aí a ferir, no caso, a própria dignidade, né, da mulher. Vamos começar pela violência física? Sim. Então, a violência física, na verdade, ela são as condutas que ofende aí a integridade física, né? A saúde corporal da mulher. Então, imagina aí, por exemplo, desde dos crimes, né, vias de fato, que é aquele cuspir, por exemplo, né, onde não fica, por exemplo, a marca, né, física. Sim, não fica hematoma. Hematoma, mas desde até o crime mais grave, por exemplo, crime, né, de feminicídio. Sim. Maria da Penha é um exemplo claro, né, desta forma de violência doméstica e familiar contra a mulher, que foi, no caso, as inúmeras agressões físicas a qual ela sofreu. Também a violência psicológica, né, que é o inciso 2º. Na violência psicológica, ela tem a ver com o prejuízo que causa, né, a saúde, né, psicológica da mulher. Ou seja, a saúde... que diminua ali a mulher enquanto ser humano. Perfeito, a autoestima da mulher, né? Então, imagina que, na verdade, esta forma de violência, ela foi trazida, né, por uma nova alteração à Lei Maria da Penha, no ano de 2018, dando, na verdade, essa visibilidade, né, a esta violência que até então é tão comum, sim, às vezes muito mais ainda do que a própria violência física, né, que causa aquele dano no corpo, mas que é dano, né, no psicológico, na alma da pessoa. Pode ser muito prejudicial. Pode levar até a suicídio. Sim, sim. E também, né, falar da violência moral. A violência moral, ela é caracterizada aí, por exemplo, com os crimes, né, que ferem a honra da mulher, a honra objetiva, né, e a honra subjetiva. Então, os crimes de calúnia, difamação, injúria, né, lá dos artigos do Código Penal, 138, 139 e 140. Sim. Então, imagina aí o agressor, ele difamar, né, da mulher, falando dela para terceiros, né, de forma a macular a imagem da mulher. Então, aí ele está praticando uma violência contra a mulher, denominada de violência moral. Uhum. Até pegando um gancho nessa parte aí, né, que você está falando da violência moral, quando você ataca ali, ofende a honra dela, seja objetiva ou subjetiva, muitas das vezes ela já acontece concomitante, né? Perfeito. Ao mesmo tempo você já faz essa violência psicológica, porque você abala a pessoa ali. Sim. Também o psicológico dela quando você ofende bem a como também, né, na violência dela. física, com a violência psicológica, né? Então, assim... Sim, você acha que quase todas as outras levam a uma violência psicológica, verdade, né? A patrimonial também, mas imagina se destrói tudo da pessoa. Fala pra gente da patrimonial. Verdade, então vamos lá. A violência patrimonial, ela ocorre quando o ofensor, né, essa pessoa de má fé, de má índole, o agressor, ele subtrai bens da vítima, ou ele quebra materiais de trabalho ali, por exemplo, impossibilitando-a de executar suas atividades laborais. Então, que essa é uma das formas, né, de violência patrimonial. Subtração de documentos também pode se encaixar aqui. Já na violência sexual... Pode falar sexual, até da súmula, Wellington, que é de grande relevância. Verdade, isso mesmo. A súmula 589 do STJ, que traz isso, que independentemente do valor ali, que foi do dano causado ali, né, o valor subtraído, do bem ali, não cabe a aplicação do princípio da insignificância. Então, segundo essa súmula do STJ, não cabe o princípio da insignificância, independentemente do valor aqui do prejuízo. Já na violência sexual, nós temos vários crimes aqui. Tem o de estupro, de importunação sexual. Então, por exemplo, você vai e obriga a sua esposa a ter relação sexual. Não é porque você é casado que o tempo todo você vai poder satisfazer os seus desejos sexuais, independentemente da vontade da sua esposa. Ela, às vezes, quando não quiser, não pode forçar.
ok? Essa obrigação de relações sexuais acabou, isso não tem mais e nunca deveria ter existido, ok? Como eu falei, importunação sexual, você obrigar a sua esposa a participar de jogos sexuais ou obrigá-la a se prostituir para fins lucrativos, né? Então, não pode, gente. Isso é importante mencionar que todas essas condutas aqui, elas precisam acontecer nesses 3 âmbitos aqui para que seja suscitada a Lei Maria da Penha. Então, aqui nós temos, olha, a violência de gênero no âmbito familiar, doméstico e também em qualquer relação íntima de afeto. Então, independentemente dos tipos de violência que ocorra, elas têm que estar, todas têm que estar neste bojo, no bojo familiar, ou seja, grupos de pessoas que se consideram parentes ou que são parentes mesmos biológicos, no âmbito doméstico, de pessoas ali que convivam diariamente, um exemplo, a babá que trabalha ali na casa do casal, a doméstica, uma agregada ali na casa do casal. Então, se essas pessoas sofrerem violência dentro desse âmbito, pelo fato de ser mulher, sim, pode ser suscitada a Lei Maria da Penha. Independentemente de coabitação, nessa relação íntima entre o sujeito ativo e o passivo, não precisa coabitação. Então, nós temos aqui nesses exemplos cônjuge, ex-cônjuge, namorado, ex-namorado. Então, desde que tenha essa relação íntima de afeto, pode ser suscitada a Lei Maria da Penha. Mas se não for abarcado dentro desses gêneros aqui, não pode. Um exemplo, não é todo crime cometido contra a mulher que pode ser suscitada a Lei Maria da Penha. Se for uma briga de bar, ou mesmo uma discussão de trânsito, ali no trânsito, né, em que um homem comete um crime ali contra a mulher, e ele não tiver, por exemplo, essa relação de parentesco ou de configuração ou de consideração ali de parente, ou mesmo no âmbito doméstico ou em qualquer relação íntima de afeto entre eles, não vou poder falar da Lei Maria da Penha. Eu posso falar ali de um crime que tenha um agravante, por exemplo, por motivo fútil, ok? Então, é uma lei bem específica. É uma lei específica, é uma lei especial, né? Foi criada para essa finalidade, para essa aplicação. Por isso que não pode ser desvinculada, né, do seu objetivo inicial aí. Defender a mulher dentro desses 3 âmbitos aqui que foram mencionados. E agora a gente vai falar sobre fiança. É possível fiança nos crimes aí que são abarcados pela Lei Maria da Penha? Então, nos crimes aí de menor potencial ofensivo, que são os crimes, né, com penalidade até 2 anos, sim, bem como também nos crimes com penalidade até 4 anos, cabe ao delegado de polícia arbitrar, né, fiança nesses crimes. Só que na Lei Maria da Penha, os crimes, né, que abrange aí a Lei Maria da Penha, é vedado ao delegado de polícia. Sim, cabendo apenas arbitrar a fiança, a figura aí do juiz, o judiciário. Muito bem. Quando a gente fala, né, dando continuidade aqui, falando dos prazos, se o agressor ele for preso em flagrante, ali, né, se tiver a prisão em flagrante, o delegado de polícia tem até 24 horas para remeter esses autos para apreciação do juiz. E o juiz ele vai fazer as diligências necessárias. Se ele achar que a prisão for arbitrária, ele pode fazer relaxamento de prisão, pode conceder liberdade provisória ou pode tornar essa prisão ali em flagrante em prisão preventiva. Vai depender ali da sua convicção. E outra coisa, nós temos aqui um caderninho lá, né, na delegacia de polícia, que é chamado de expediente. E esse expediente de solicitação de medidas protetivas, quando solicitadas essas medidas protetivas de emergência ali pela vítima, ele tem até 48 horas para ser enviado para apreciação do juiz. Então, vai estar lá ali a medida protetiva, afastamento do agressor do lar ou demais medidas protetivas. O juiz tem até, na verdade, o delegado de polícia tem até 48 horas para remeter esses autos, esse expediente ao juiz, e ele vai ali tomar a decisão. Ele pode concordar com todas as medidas protetivas ali, pode discordar com algumas, vai ser de acordo com o seu entendimento e com o caso em concreto, claro. Dando continuidade aqui, para falar sobre essas medidas protetivas, dentre elas nós temos a suspensão da posse ou restrição de posse de arma. Por exemplo, se a vítima ali, ela sabe que
o agressor tem posse, porte de arma, ela pode solicitar sim, ela tem o direito, né? Porque ela está sendo ameaçada ali, foi agredida, por exemplo. Então, se ele tiver com uma arma, ele pode fazer algo pior com ela, né? Tem o afastamento do agressor do lar, que é uma medida mais que inteligente, não é? Já visto que ele agrediu ela, por exemplo, né? Pode ter agredido, pode ter ameaçado. Então, não é conveniente que ambos fiquem na mesma casa. Tem a fixação de um limite de distância também para que a vítima se sinta segura e não perseguida. O juiz pode até decidir também em casos onde, né, a mulher a qual sofreu a violência tiver filhos menor de idade, de proibir o próprio agressor, no caso sendo o pai, de fazer visitas. Bem como também, Wellington, até de proibir essa comunicação de forma virtual, onde não pode, por exemplo, buscar conversa com a mulher via, né, as redes sociais. Então, assim, cabe aí ao juiz, né, dentre lá o formulário que tem de solicitação dessas medidas protetivas de urgência, deferir, né, as que for de convicção dele, que é pertinente para a proteção da mulher. Isso é importante para que as mulheres tenham esse conhecimento. Sim. Das medidas protetivas de urgência, que constatada aí, né, a violência doméstica familiar contra a mulher, ela deve sim recorrer, buscar, né, esse mecanismo de defesa, de proteção, para estar respaldando até mesmo e resguardando a sua própria vida. Sim, sim, pode haver essa suspensão. Haja vista que muitas vezes, quando o homem ele agride a esposa, ele também acaba agredindo os filhos. Então, não é conveniente ali que ele fique em contato nem com a esposa, né, e muito menos com as crianças. Tem outras medidas protetivas aqui que beneficiam a vítima. Por exemplo, a restituição de bens indevidamente subtraídos ali antes da discussão, enquanto ali durou essa discussão, ele subtraiu bens dela, tem que haver essa restituição. A proibição temporária para celebração de contratos. Então, imagina só que ele está respondendo, por exemplo, em liberdade, ela denunciou ali, né, junto ao Ministério Público ou não, e ele está respondendo ali em liberdade, e ele está celebrando contratos de compra e venda, dilapidando o patrimônio do casal. Então, isso não pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer, que o juiz deve fazer nesses casos, é a suspensão de procurações. Imagina aí que antes, né, dessas brigas, dessas agressões, a vítima deu plenos poderes ao agressor, né, seu marido, que ela confiava à época, para administrar seus bens. Então, o juiz pode suspender, sim, essa procuração. E essas duas aqui, olha, proibição temporária de celebração de contratos e suspensão de procurações, quando feitas, o juiz ele deve ali oficiar o cartório para que seja de conhecimento público e evitar que essa pessoa pratique tais atos. Tem também aqui uma coisa que eu achei muito legal, que é a prestação de caução provisória, ou seja, é um depósito feito em juízo para que possa ali fazer reparação de possíveis danos que foram causados, danos materiais. Então ele quebrou ali objetos dela de trabalho, os bens dela ali pessoais, então precisam ser restituídos. E pode ser feito esse depósito, e deve ser feito, ao meu ver, né, esse depósito em juízo para que seja ali feita a reparação desses danos materiais. Uhum. Então, o que acontecia bastante era que o juiz fixasse ali essas medidas protetivas de urgência e o agressor desrespeitasse. Mas agora, desde 2018, o agressor que descumpre essas medidas protetivas, ele está praticando crime, né? E é o crime de descumprimento de medida protetiva, que se difere do crime de desobediência. O crime de desobediência, ele se configura quando você desrespeita uma ordem legal, um ato legal de um funcionário público. E o agressor descumprindo, né, aí as medidas protetivas, vai ser apenado, né, a detenção de 3 meses a 2 anos. A 2 anos, né? Então, tchau, né? Gostei. Tem aí a pena, né, para esse crime. Dando continuidade no tema, nós temos 2 perguntas aqui para finalizar o nosso vídeo. Primeira pergunta: cabe retratação nos crimes que são abarcados pela Lei Maria da Penha? E aí, será que cabe? Cabe, né? E depende. Cabe, mas depende, tem uma ressalva. Por exemplo, se o crime for perseguido por ação penal pública condicionada à representação da vítima
ou a ação penal privada, sim, cabe retratação da vítima, só que essa retratação não pode ser feita na delegacia de polícia. Ela tem que necessariamente ser solicitada ou feita, né, mediante ali, um judiciário, para o juiz ali. E nos crimes que são perseguidos por ação penal pública incondicionada, não cabe retratação, ok? Outra coisa, outra pergunta aqui importante, né? É possível a aplicação dos benefícios do GCRIM na Lei Maria da Penha? Os benefícios que são concedidos aos infratores ali nos juizados especiais criminais não podem ser suscitados em se tratando da Lei Maria da Penha. Então, cometer o crime, ele é abarcado pela Lei Maria da Penha, não há de se falar aqui nos juizados especiais criminais. Você que já sofreu agressão, que sofre agressão, independentemente do tipo, se é moral, psicológica, sexual, físico, patrimonial, denuncie. Não deixe que essas agressões caiam na cifra negra do direito, ou seja, aqueles crimes que não chegam aí ao conhecimento das autoridades competentes. Então, essa lei foi criada para ajudar você, mulher que sofre esse tipo de agressão. Então, não fique calado. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo difícil para a gente gravar. Um vídeo muito difícil, porque ele é um tema muito importante. Então, nós não podemos ser aqui negligentes em relação à escolha das palavras. É um vídeo tanto quanto complicado, mas eu espero que tenhamos te ajudado com esses esclarecimentos aqui. Andréia, quer falar alguma coisa? Já pode finalizar? É isso, então fica o nosso agradecimento. Recomendamos a você, né, que leia o livro Maria da Penha, né, Sobrevivi, Posso Contar. É maravilhoso, sabe? Uma leitura gostosa. Então, baixa aí na internet e faça a leitura, porque é de grande aprendizado, embora seja de grande sofrimento, né? As violências sofridas por Maria da Penha. Mas fica aí uma lição para a gente, né? Para nós mulheres brasileiras, não nos calarmos, né? Frente aí a sociedade, muitas das vezes, que é machista, patriarcalista. Então, assim, nós também temos os nossos direitos. E, se necessário, vamos sim buscá-los. A justiça está aí. Foi omissa, no caso Maria da Penha, foi negligente, só que temos a lei hoje, né, e que ela está aí. Recorre à justiça, né? O que é seu de direito não deve ser tirado. O que é nosso de direito, nós mulheres, não deve ser tirado de nós. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.